Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um GUSP Podcast. Hoje é dia 30 de novembro de 2025. Hoje, particularmente, estou com a aura baixíssima, né? Mesmo fazendo tudo o que dizem que faz bem, né, pro corpo, pra mente, né? Alimentação boa, exercício físico, tomar vitamina D, né, tomar sol e até em suplementação mesmo. Tomar creatina, dormir pelo menos 8 horas. Hoje tô me sentindo confuso, sabe? Tô me sentindo meio perdido nas ideias. Meio com uma neblina mental, sabe? Acho que esse termo já tá se tornando mais popularizado, né? Eu tenho escutado algumas pessoas falando disso. E neblina ou névoa mental, né? E eu acredito que isso é uma parada que muita gente deve sentir, mas não sei se tem uma explicação tão clara assim pra isso. E isso é uma parada que influencia muito, assim, o rendimento de uma pessoa, o dia dela, né? Porque não é tipo uma preguiça corporal, sabe? Uma não vontade de fazer as coisas. É simplesmente, sabe, Você sabe o que você tem que fazer, mas você fica procrastinando por algum motivo. Ou se não, também isso tem muito a ver com falta de criatividade, falta de ideias boas. Ou você ficar com hiperfoco em algum pensamento. Acho que é mais ou menos isso. Essa parte ficou meio vaga, né? Mas é justamente por isso. Porque hoje estou um pouco inspirado devido a essa neblina mental. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. É, Acho que eu vou me entusiasmando aos poucos, né? O esquema é abrir o microfone e mesmo sem motivação nenhuma fazê-lo, né? Ontem o Palmeiras foi vice-campeão da Libertadores da América. Perdeu de 1-0 pro Flamengo num jogo truncadíssimo. E cara, sei lá, esse jogo ele ornou assim com um dia bonito que tava. E hoje também faz um dia bonito, hoje é domingo, um domingo ensolaradaço, sem nenhuma nuvem no céu. E falar a verdade, eu não botava muita fé, não. Sou palmeirense, né, mas eu não tava botando muita fé que o time ia ser campeão, porque o time é pior que o do Flamengo. E só que assim, a gente já ganhou uma Libertadores em cima dos caras. E sei lá, eu fiquei com essa mística na cabeça, né? Fiquei pensando que o Abel Ferreira tinha um plano, ele tinha descoberto alguma fragilidade que ninguém tinha visto antes no time do Flamengo e que ele ia explorar isso ontem, mas não rolou. O Palmeiras jogou retrancado e o Flamengo, como tem mais capacidade técnica, né? Mais jogadores bons de bola, dominou o jogo todo, né? Eu posso até dizer que 1-0 talvez tenha sido pouco, né? Porque o Flamengo ficou com a bola a maior parte do jogo e o Palmeiras só se defendendo e buscando, né? Alguma brecha, né? Nas poucas vezes que chegou perto do gol, né?
Mas, enfim, foi um momento ontem que me deu bastante apreensão, sabe? Quando você tá assistindo um jogo de futebol e é uma final, uma semifinal, um jogo importante, onde o seu time não pode errar, né? Você fica mais apreensivo do que se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro que não vale tanta coisa, ou um jogo só para cumprir tabela de uma fase de grupos. É, a sua emoção fica maior, seus sentimentos parece que ficam mais aguçados. E foram praticamente 90 minutos que eu fiquei quieto tentando entender o jogo, entender o que estava acontecendo, tentar também me manter presente naquele momento, tentando contemplar, porque eu não sei qual vai ser a próxima vez que meu time vai jogar uma final de Libertadores, ainda mais com o Flamengo, que agora acho que não tem discussão mesmo, é o maior clube brasileiro de todos os tempos, né? Se antes, né, as pessoas ainda colocavam São Paulo, São Paulo é tricampeão mundial. Mas, pô, estão falando isso desde quando? Desde 2005 e desde 2009 o São Paulo não ganha nada muito expressivo, né, no futebol brasileiro, sabe? São Paulo é um clube que se tornou meio arcaico, era um clube modelo, né, desde os anos 90 até 2009. Todo mundo queria ser o São Paulo, mas hoje em dia ninguém quer ser o São Paulo, porque só tem velho administrando São Paulo, só tem os cardeais do Morumbi, né? Um monte de gente velha que quer manter sei lá, que quer manter as coisas como elas eram. Ao contrário de outros clubes, né, que trouxeram gente nova para investir dinheiro no clube, tem uma mentalidade mais aproximada com gestão empresarial e não como o futebol era antigamente, né? Dos cartolas, gente desviando dinheiro, as coisas se decidindo meio que de uma forma folclórica nos bastidores, né? Então, eu tentei aproveitar esse momento, sentir o momento, né? E não sei se foi isso também que me fez mal, que eu fiquei quieto os 90 minutos, olhando como cada jogador pegava na bola, como eles giravam, como cada um era um universo diferente. E, sabe, é uma coisa que eu não me orgulho muito, né? Mas eu comecei a acompanhar futebol desde 2010 ou 2009. E eu comecei torcendo pro São Paulo, né? Por conta de um amigo do meu pai que era um alcoólatra. Ele é ainda, né? Esse cara já foi internado diversas vezes. Mas enfim, ele era muito gente boa. Ah, e esse cara, ele do nada chegou lá em casa pra um churrasco e ele me deu uma camisa do São Paulo oficial. Nossa, era linda a camisa, velho. Camisa do São Paulo de 2006, da Libertadores. Tinha o logo, assim, sabe? Da competição. E era a camisa 2, era uma camisa listrada do São Paulo. Nossa, eu achei muito bonito. E eu nem acompanhava futebol, só jogava videogame naquela época, sabe? Nem sabia o que era uma bola. Nem tava ligado. E eu falei assim, vou torcer pro São Paulo, né? Mas de 2006 a 2009, assim, 2010, eu só falava que era São Paulino mesmo. Eu não torcia, não conhecia ninguém, assim, do time. Só falava por falar mesmo, sabe? Alguém sempre vai perguntar o seu time, você tem que falar alguma coisa, né? Não vai falar que é Brasil, né? Essa coisa muito de gay, né? Que time que você torce? Eu torço pro Brasil. Vai tomar no cu, né, porra? É... Então, foi em 2010, cara, que eu comecei a acompanhar. Muito por conta da Copa do Mundo da África. É... Sei lá, cara. Eu comprei o álbum de figurinha naquela época e, e comecei a comprar os pacotinhos, né? E junto com meu pai também, meu pai tava incentivando, sabe, nessa época.
a minha formação, assim, de ter um gosto, assim, por futebol. A gente ia num lugar próximo de casa pra trocar figurinha com uma galera que tinha figurinha repetida, né? E eu não cheguei a completar esse álbum, mas sei lá, eu acho que isso eu colando cada figurinha, assim, cada jogador em cada página de seleção, meio que foi me formando um imaginário, assim, antes da Copa do Mundo começar. E quando a Copa do Mundo começou, eu já conhecia praticamente todos os jogadores, assim, titulares, né, das seleções. E eu me senti meio que um pouco entendedor do assunto, né? Mesmo não entendendo nada, mesmo entendendo tipo só o básico, né? É, eu comecei a acompanhar e aí daí, a partir daí eu não parei mais, né? Fui cada vez mais aprofundando, né, meu gosto por futebol. É, é foda que eu entro nesse assunto, não era preponderantemente o que eu queria falar nesse podcast, mas aí eu vou tentar resumir. Aí passou a Copa do Mundo 2010, 2014, né? E enfim, eu comecei a fazer Senai. E aí eu fiz Senai com um palmeirense. Ele era maluco, assim, ele era da Mancha Verde, né? Que é a torcida do Palmeiras. E esse cara, tipo, eu odiava ele internamente, sabe? Ele era uma pessoa muito difícil de se conviver. Mas esse cara sabia bastante sim de futebol. E eu era São Paulino e ele me aloprava. Ele me aloprava muito quando o Palmeiras ganhava do São Paulo. Ah, e o São Paulo já estava há muito tempo já, isso desde 2009 a 2000. Ó, o último título expressivo de São Paulo foi 2008. Nós estávamos em 2014, então, tipo, nossa, era uma seca de títulos absurda, né? E de tanto esse cara me zoar, e de tanto, tipo, ele falar também do time dele, né, que era o Palmeiras. Meu pai também é palmeirense, né? Na verdade, eu nasci com palmeirense, né? Eu virei a casaca uma vez, me tornei São Paulino, mas depois eu voltei a ser palmeirense. E aí, cara, sei lá, 2014 eu comecei a torcer pro Palmeiras, velho. E nossa, nesse ano foi uma bosta, o time quase caiu pra Série B. Mas 2014 foi o ano que eu voltei a ser palmeirense de novo, né? É meio feio isso, né? Você mudar de time depois de velho, né? Eu tinha uns 16, 17 anos na época. É meio escroto isso, né? Mas aconteceu, preciso ser verdadeiro, né? Não vou mentir. Mas aí desde então, né? Tenho torcido pro Palmeiras e queria muito que a gente tivesse ganho a, a Libertadores de ontem, né? Mas tudo bem também, né? Sei lá. Eu falei tudo isso porque eu queria explicar um fenômeno que tem acontecido comigo, né? E que a gente pode fazer um paralelo também com outras coisas da vida, né? Acredito que a visão, né? Como a gente enxerga as coisas, como a gente sente as coisas. Eu acredito que no começo, quando a gente descobre alguma coisa nova, né? Algum gosto, alguma habilidade, alguma função que a gente tenha que fazer na vida, é, a gente acaba agindo muito mais com as emoções, muito mais no grito, né? Muito mais em, em mostrar para as outras pessoas o quanto a gente tem a ver com aquilo, seja algo novo que a gente aprendeu, ou no meu caso, né? Eu era São Paulino e eu queria muito mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas quanto eu entendia de futebol e quanto eu torcia, quanto eu gritava no estádio. Isso é meio ridículo, né? Mas depois, quando o tempo foi passando,
eu comecei a entender, né? Começou a ser uma coisa comum, sabe? Desde aquele primeiro choque, quando você vai, tipo, num estádio de futebol cheio e você vê aquele tanto de gente, você, nossa, velho, como o gramado ele é verde, como é iluminado quando os refletores se acendem. Nossa, como que pode tanta pessoa estar aqui pra ver, sei lá, 22 caras correndo atrás de uma bola? E como que isso é diferente do meu dia a dia de escola, de estudo, de família, de igreja, sabe? Como, como isso tudo é diferente da minha realidade, do meu cotidiano. E como isso é legal, como é bom estar aqui. Esse choque, assim, das primeiras descobertas, né, das primeiras coisas, eles deixam você meio eufórico, né? Mas e depois que você vai a segunda, a terceira, a quarta, vai, sei lá, você já foi 20 vezes no estádio. Isso se torna uma coisa comum, né? Uma coisa trivial, uma coisa que você se acostuma. Parece que você não tem mais aquele choque que você teve na primeira vez da descoberta. E aí você começa a refinar, né, seu olhar, você começa a aprofundar, você começa a prestar atenção em outras coisas, né? Você deixa de olhar para as instalações físicas, né, de um estádio ou de uma torcida, das pessoas, e começa realmente a olhar para o jogo, né? O que inicialmente para mim quando eu comecei a ir, eu tudo que eu queria era gritar gol, sabe? Ter aquela explosão da torcida gritando gol, me sentir bem, sabe? Falar, nossa, meu time tá ganhando. Puta, como é bom, cara. Sei lá, eu me sinto parte disso, me sinto um vencedor também. E isso melhorava muito, assim, meu dia, minha semana. E à medida que o tempo foi passando, eu comecei a olhar mesmo o jogo, como o jogo se desenrolava. Como cada jogador é diferente, como o técnico pode mexer no time e ganhar um jogo ou perder, e entender, sei lá, desde os mínimos detalhes, assim, a logística, sabe, de um time de futebol no dia a dia, como um clube ele é formado, categoria de base, sabe, como ele investe dinheiro, como ele tem que vender jogadores. E isso, sabe, isso a gente consegue fazer um paralelo para outras coisas na vida, né? Enfim, não preciso dar exemplo aqui, mas tudo, né? A gente tem a surpresa da descoberta e parece que as coisas vão ficando chatas, né? E aí você vai buscando mais, você tá sempre buscando mais, aí você se aprofunda e parece que você assume uma posição meio de reflexão ou de tristeza, sabe? Quando você deixa de ficar só na superficialidade, sabe, das coisas. E eu não sei vocês, mas eu consigo fazer esse paralelo da minha vida com o futebol, sabe? Esse lance de se aprofundar e trazer um certo sentimento de melancolia ou tristeza por não ter mais aquela alegria das primeiras vezes, sabe? De uma descoberta. Isso é muito louco. É... Enfim, só queria dizer isso mesmo. Eu não. Eu não. Na verdade, eu pensei bastante antes de ligar isso aqui e começar a falar. Mas cada vez que vinha algum pensamento intrusivo, eu tentei dispersar ele, né? E pensar que eu ia pensar nisso só na hora de abrir o microfone e falar. Agora realmente eu tô sem nada na mente. Eu acho que isso se deve muito ao fato. Na verdade, vamos para outra. Vamos para outra linha de raciocínio, outra ideia que eu tava pensando também desses dias. Na verdade, ontem, né? Ou quase todo dia eu penso nisso. Eu penso que. Eu penso que. Não só eu, mas, tipo, sei lá, a grande parte dos seres humanos.
de hoje em dia, nós se distanciamos muito, né, dos nossos antepassados, dos homens da caverna, né, dos seres humanos primordiais, né, desse mundo. E eu penso o quanto nosso cérebro ele sofreu mutações, sabe? Não de evolução, mas tipo, o quanto ele sofre de estímulos, né, nos dias de hoje. E o quanto esses estímulos artificiais eles são nocivos à nossa cabeça. E quanto os homens da caverna não tinham isso. E talvez, sei lá, eu acredito que eles viviam melhor do que a gente nesse sentido, claro, né? Porque hoje em dia nós temos conforto, hoje em dia a gente tem comida, a gente não precisa sair para caçar ninguém, nem nada. Hoje em dia eu coloco minha comida no meu micro-ondas e já era, já tô alimentado, sabe? Não preciso me preocupar em acender fogo, nada. Mas também, hoje em dia, sei lá, talvez o meu sono seja uma merda, sabe? Eu não sei há quanto tempo que meu sono é uma bosta. Por quê? Porque artificialmente, né, eu tô sendo exposto a luzes, né, que sei lá, acho que talvez depois das 6 da tarde não é uma coisa muito saudável. Não só eu, né, mas a maioria dos seres humanos não dorme, né, exatamente às 6 da tarde. Ou a partir de quando começa a escurecer. Talvez uns caipira aí que mora no interior, né, que não tem a energia elétrica. Mas isso deve ser raro, né? Ou os índios, né? Os indígenas, sei lá, como queiram chamar aí. Tanto faz, na verdade. Então eu fico pensando muito nisso. O quanto isso já deteriorou, o quanto isso já corroeu meu cérebro, sabe? O quanto comer, desde criança, né? Pô, sei lá, eu fui uma criança meio gordinha assim, sabe? Então eu sempre tomava refrigerante, comia nuggets. Acredito que isso em certa dose assim foi normal assim para criançada da minha da minha época, né? Eu sou de 98, né? Então, sei lá, acho que a criançada dos anos 90 foi criada meio que nesse sentido, né? Porque se tinha já algumas informações, né? Enfim, não sei se totalmente difundidas, né? De que alimentos industriais faziam ou fazem muito mal assim ao organismo, né? Acredito que não como é hoje, né? Porque hoje em dia tá tudo disseminado. Hoje em dia a informação tá muito fácil, né? Então, por exemplo, se eu tiver um filho, porra, cara, eu vou evitar o máximo de dar nuggets pra ele e de dar refrigerante Coca-Cola. Meu pai e minha mãe não se importaram com isso ou não tinha informação mesmo, sabe, do quão mal isso poderia fazer. Mas tudo bem, sabe? Só tô só tô tentando traçar um pensamento aqui, uma ideia de o quanto isso já fudeu meu cérebro, sabe? E talvez de uma forma irrecuperável. Não só o meu, mas de muita gente por aí. É... O quanto, sei lá, de café fez mal pra minha cabeça, cafeína, ou de pornografia mesmo. Assistir um vídeo pornô pra bater uma. O quanto isso zoou a neuroplasticidade do meu cérebro, que fez com que eu ficasse mais desensibilizado, tirasse a sensibilidade para relações comuns, né, que acontecem entre seres humanos, né? É, antes tudo era mais nas antigas, né? Antes da internet, antes dos estímulos visuais, né, e tecnológicos. Antes era tudo uma conversa, antes era tudo mais imaginário. Antes as pessoas não tinham tão fácil
as coisas que geram sentimentos ou prazeres instantâneos na mão, né? Antes do celular, né? Então, as pessoas, sei lá, acho que os primeiros estímulos que mantinham as pessoas mais entusiasmadas, assim, em momentos instantâneos, talvez seja o telefone, né? Porque aí você não tinha que esperar o dia seguinte para falar com aquela pessoa. Você podia ligar e ela te atender, e aí você mantinha, sabe, a conversa no momento que você quisesse, sabe? Até onde isso é bom, até onde isso é ruim, né? Não sei, cara. O raciocínio meu, né? Eu acho que nesse sentido as pessoas de antigamente eram muito mais saudáveis. E sei lá, também tô pensando o quanto, né? Partindo desse pressuposto, né? Que o meu cérebro já tá fudido. O quanto que eu perdi, sabe? O quanto que aquela galera de antigamente conseguia acessar a níveis de sentimento ou emoções a mais do que eu por estarem com o cérebro mais saudável. E o quanto que eu perdi de sensibilidade. Eu acho que tudo tá ligado com sensibilidade, né? Que eu acho que eu nunca vou ter uma, sei lá, talvez. Imagina, sei lá, as pessoas de antigamente se apaixonando. Eu acho que por ter o meu cérebro deteriorado nesse nível, eu não vou sentir o máximo da sensação de estar apaixonado como aquelas pessoas sentiram. Faz sentido? Ou ficou muito confuso? Enfim. É, é desse tipo de coisa que eu falo. Ou de qualquer outra experiência, sabe? Acho que isso tá muito relacionado à memória também. Porque eu sinto que minha memória tá uma bosta. Minha memória tá um lixo. E as pessoas falam coisas comigo e eu já esqueço em seguida. Eu tenho percebido isso muito no trabalho. Eu entrei recentemente em um novo serviço e eu tô tendo que me adaptar muito, sabe? Muito rápido às coisas. Eu vou tomar um gole d'água. Talvez eu corte essa parte ou não, porque já tá doendo a minha garganta de tanto falar. Ai, cara, que delícia. E eu tô tendo que me adaptar muito rapidamente, né, essa nova função. E para isso, as pessoas me passam coisas, né, para fazer, me mostram atividades do dia a dia da área. E é home office, é híbrido na verdade, né? Eu tenho que ir 2 dias, mas os dias que eu fico de casa, eu tenho que gravar as coisas, as atividades que as pessoas vão me passando, me mostrando como é que faz, para eu rever essas gravações depois, né, e aprender, né? Então, se eu não rever elas, eu não aprendo. E aí, quando eu preciso revê-las, eu tenho que anotar os detalhes, o passo a passo de como coisa faz, como faz cada coisa, né? Para eu não precisar rever de novo aquela anotação toda vez que eu precisar fazer aquela mesma atividade. E eu percebo que o quanto eu estou dependente disso, sabe? O quanto que se eu tiver presencial e uma pessoa me passar uma atividade ou uma coisa para fazer, eu esqueço o que a pessoa falou. Eu não consigo decorar passo a passo. Por exemplo, uma pessoa vem, abre o notebook na minha frente e começa a me mostrar como se faz para emitir uma nota, vamos supor que seja isso. Já na primeira, sei lá, já na terceira, no terceiro passo do passo a passo eu já esqueci qual que foi o segundo e o primeiro. E aí a pessoa vai fazendo e eu só finjo que tô entendendo o que ela tá fazendo até ela acabar de fazer. E aí quando elas me perguntam
Se eu tô entendendo, puta, é constrangedor, porque eu falo, cara, eu fico confuso, né? Mas eu não levantei a mão antes e falei que tava confuso. Elas só descobrem que tá confuso porque perguntaram, né? E tem notado minha cara de perdido, minha cara de paisagem. É, é um sentimento que eu tô. Uma sensação que eu tenho revisitado muito ultimamente. É um pouco constrangedor isso. É bem constrangedor. É, mas sei lá, eu vou tentar melhorar nesse sentido. Na verdade, eu tenho tentado melhorar essa questão de memória. Eles dizem que você precisa comer peixe, né? Pra melhorar a sua memória e dormir bem, né? Óbvio, fazer exercício. Tô tentando, na medida do possível. Durante a semana é difícil fazer, cara. É difícil porque como eu tô sendo cobrado rapidamente, né, por coisas que me ensinam e eu já tenho que colocar em prática já na semana seguinte. Muitas vezes depois de terminar meu horário de trabalho, eu preciso estudar aquilo ou ou rever alguma coisa para já no dia seguinte já fazer o que me ensinaram ontem. Então é bem corrido nesse sentido. E às vezes acaba não dando tempo para fazer muita coisa. Inclusive, eu os meus finais de semana têm passado muito rápido por conta disso. Eu durante a semana eu tenho colocado planos, né? Sei lá, quando chega final, eu penso comigo mesmo, né? Quando chegar o final de semana, eu eu vou estudar as coisas dessa semana e aí eu já vou estar preparado para qualquer coisa que possa surgir, sabe? Se alguém me fizer uma pergunta, eu vou saber responder e porque eu vou treinar esse final de semana e acaba que chega o final de semana e sempre tem alguma coisa. Por exemplo, ontem foi um dia bom assim em questão de curtir, porque de curtir e de me cuidar. Porque eu fiz exercício, corri na esteira, fiz sauna, tomei sol. ah, e aí eu vi o jogo, né? Então, tipo. Cara, ontem, inclusive, depois da sauna, me deu uma dor de cabeça, cara. Né? Talvez por desidratação. Que eu assisti o jogo assim, meio com uma dor de cabeça e. Na verdade, eu fiz sauna depois do jogo. Tô ficando louco já. E aí eu falei assim, cara, beleza, são 9 horas da noite, eu poderia abrir alguma coisa aqui pra começar a estudar. Mas. Cara, não, melhor preservar esse sentimento bom. Melhor não colocar ansiedade no meu dia aqui e dormir e amanhã eu acordo e estudo. Aí hoje eu acordei e tive que arrumar meu apartamento aqui, porque, cara, quando você tá morando sozinho, pelo menos eu moro junto com minhas irmãs, né? Mas elas não estão aqui, elas estão na casa dos meus pais. Nossa, durante a semana é uma porquice, nossa, é uma imundície aqui, velho. Nossa, é constrangedor. Quando um homem ele mora sozinho, assim, eu não sei se é só comigo, mas nossa, eu fico largado, sabe? Às vezes eu tiro uma roupa, deixo ela no chão, ou deixo em cima de uma poltrona, e aí depois eu vou arrumar isso no. Sei lá, eu deixo isso na segunda e eu vou arrumar isso na sexta. Ou juntam a pilha de louça pra eu lavar. E aí começa a feder e. Porra, cara. Aí eu olho pra aquilo e falo, pô, eu sei que tá zoado, mas eu só consigo resolver isso amanhã. E ao mesmo tempo eu fico com medo de alguém chegar aqui, sei lá, se meu pai ou minha mãe me chega de supetão aqui em casa, fazer uma visita aqui e ver tudo fodido, cara, eles vão achar que eu tô usando droga, velho, porque o negócio tá parecendo, às vezes tem dias que parece o apartamento do Chorão, sabe? Quando eles pegaram o Chorão lá morto, colocaram dentro de um saco, o apartamento dele. Tem foto desse daí, né?
Quando o Chorão morreu, porra, tava jogadaço assim, tudo fudido, o apartamento do cara cheio de latinha de Budweiser e cocaína no chão, e móvel quebrado e sangue no chão. O cara era um rockstar, né, velho? Às vezes eu me sinto meio que vivendo como um rockstar. Nesse sentido, pelo menos, né, de organização de apartamento, às vezes o meu apartamento fica igual ao de um rockstar, cara. Tudo fudido, cara, e todo nojento. Que nojo, cara. Mas enfim, aí chega sexta-feira, eu dou uma puta faxina. Sexta-feira não, no caso foi domingo, né? Foi hoje de manhã que eu arrumei tudo. Ah, mas aí eu fiz uma faxinona aqui, cara. Tá tudo limpinho agora, tá tudo ótimo. E eu tenho preguiça também de fazer. Nossa, já entrei em outro assunto, mas vamos lá, cara. Eu não vou me tolir. Me desculpem aí se tudo ficar muito. É... Tudo ficar muito. Sabe? Foda-se, hoje eu não quero concluir nenhum assunto. Eu só quero entrar em vários e até eu ficar satisfeito. Até eu falar de tudo. Então vamos lá. Outra coisa também que eu tenho um porre assim, que eu tenho uma puta preguiça de fazer é fazer comida, cara. Fazer comida. De uns tempos pra cá eu tenho me alimentado bem, né? Em questão de comer frango, sabe? Sardinha, brócolis, arroz, feijão, tudo isso vocês já sabem. Ser saudável, né? E assim, essas coisas são práticas, né? De você fazer, né? Ainda mais eu que tenho air fryer. Então comprem air fryer. Air fryer é muito bom, sabe? Se você não souber, assim como eu, cozinhar nada, compra lá. É só você colocar nela e aumentar a temperatura. Já tá pronto, cara. E tempera antes, sabe? De uma forma bem simples. Gosto de coisas simples, cara. Sou preguiçoso, eu não vou elaborar nenhuma comida. Eu prefiro pagar pra fazerem uma comida pra eu comer do que eu ter que fazer, sabe? Não gosto disso, cara. Mas é uma coisa que eu tenho muito porre, assim, cara. Eu acho que compete pau a pau com lavar roupa e arrumar a casa, sabe? Fazer comida. Ai, velho, nossa. E aí eu acabo comendo na padaria. Tem uma padaria aqui do lado do apartamento. E eu acabo gastando dinheiro com comida lá. Eu chego lá, peço um PFzão simples, sabe? De frango grelhado com arroz, feijão, salada. E já era, cara. É o prato mais barato, mais simples que tem. E pronto, saiu bem alimentado, com proteína, com, né, salada, coisa gostosa, coisa boa. Já tá meio enjoativo, sabe? Porque toda vez que eu vou lá eu estou pedindo esse prato. O pessoal já sabe, cara. Eles só perguntam por educação que eu vou comer, sabe? Porque é sempre a mesma coisa. Chego lá, boa noite, tudo bom? Então, vou querer um prato simples de filé de frango grelhado e um suco de laranja. Às vezes eu peço vitamina mista, né? De fruta. Cara, é isso, velho. É isso, pronto. Eu consigo viver eternamente com isso, sabe? Enche um pouco o saco assim às vezes, mas, cara, é bom, é saudável. Então tá valendo. Mas às vezes eu tô com comida aqui, sabe? Com mistura pra descongelar. Mas eu acabo indo comer lá, cara, porque porra, até descongelar, aí descongela e você precisa cortar o alho. Puta, tem um porre, velho, de cortar o alho e esmagar ele, sabe? E colocar a mão na carne. Ai, vai, a mão fica cheirando a alho depois, cara. Que nojo, velho. Sei lá, mano. Você fica com aquele cheiro na mão, não sai. Você vai. Você pode lavar ela várias vezes, assim, ele só sai com o tempo o cheiro de alho. E de carne também. Cheiro de frango, não gosto de cheiro de frango, ou cheiro de carne vermelha, cara. Você tem que ficar pegando na carne. Pode ser meio gay isso, cara, mas porra, velho. Porra, eu prefiro pagar pra alguém fazer isso pra mim, cara, do que eu ter que fazer, velho. E aí depois você tem que colocar ele na geladeira, temperado, esperar pegar o tempero pra depois jogar na air fryer, cara. Eu vou fazer isso mais tarde, cara, inclusive. Preciso fazer isso. Mas gravar o podcast pra mim era prioridade hoje, cara. Porque
como eu disse nas outras vezes, daqui é uma autoterapia. Então, eu espero que eu melhore meu estado mental depois de gravar isso, cara. Ai, ai. Mas, cara, às vezes eu fico pensando, eu acho que é bom, né? Por um lado, você tá com alguém, né? Você tá, não casado, né? Mas você, sei lá, você mora com a sua mina, né? Ou você que é mina mora com o teu cara. É, porque vocês dividem, né, as tarefas domésticas, né? Pelo menos eu acho que tem que ser assim, né? Cara, já pensou se chegar em casa e sua mulher ter feito, ou seu homem ter feito comida? Cara, é maravilhoso isso. Você não teve que fazer, sabe? Você só chega e come, aí amanhã você faz outra coisa, sabe? Nossa, velho. Eu acho que muito da desgraça, assim, muito da falta, assim, de sucesso que as pessoas têm, de ascender numa vida, tá muito relacionado com todas as tarefas que elas precisam fazer, fora o trabalho, cara. Porque é foda, meu. É foda. Você precisa, sei lá, cara. Agora você imagina uma mãe solteira, velho. Deve ser uma merda ser mãe solteira, bicho. Porque você precisa olhar na criança, velho, se você tem a guarda, né? Aí você precisa ensinar as coisas ainda, se for muito pequeno, assim. Você precisa fazer lição de casa, você precisa. Mano, que bosta, cara. Chega a ser cômico, velho. Chega a ser cômico. Aí precisa fazer comida, precisa lavar a louça, precisa lavar a roupa da criança. Aí depois ela ainda tem que trabalhar, cara. Pô, você tá louco, velho. Vai tomar no cu, isso daí é uma vida de corno do caralho. Isso é uma vida de filha da puta, cara. Aí você fala, como é que uma pessoa dessa, cara, vai ter tempo de estudar o trabalho dela? Ou como é que essa pessoa vai conseguir dar o máximo dela, sabe, pra ascender profissionalmente? Não vai, cara, vai ficar num cargo de bosta a vida toda, cara. E vai se fuder, velho, porque, cara, os homens não gostam de mães solteiras, velho. Os homens só querem enfiar rola nelas, mano, e pronto, sair fora, gozar e sair fora, cara, porque ninguém quer assumir, cara. O cara, pra assumir ele tem que estar muito defasado assim emocionalmente, cara. Sabe? Desculpa, é a verdade, cara. É o que eu penso, velho. Você pensa o contrário, cara. Tudo bem, mano. Sorte, boa sorte aí, mas, cara, é isso, velho. É isso, velho. Ninguém. Se for pra escolher, cara, é melhor que seja uma pessoa sem filhos, assim, sabe? Essa que é a verdade, cara. A verdade tem que ser dita. É... Ah, eu voltei, cara. Tipo, dei um corte aqui porque comecei a ouvir uns barulhos estranhos aqui. Achei que alguém estava me ouvindo, mas não, estou sozinho. Depois disso fui mijar, velho. Fui mijar. Agora voltando ao raciocínio. Ninguém gosta de mãe solteira. Enfim, não sei como é papai solteiro. Deve ser ruim também. É... E tudo isso, cara, tudo isso pra dizer que, ó, olha a minha tese, hein? Minha tese faz sentido. O que fode, eu vou tentar formular isso em uma frase. O que fode as pessoas o que impede as pessoas de ascenderem profissionalmente tá muito mais ligado a como elas se relacionam com suas tarefas complementares do dia a dia do que o quanto ela se empenha ou se desenvolve no seu próprio trabalho. É isso, cara. É isso. Eu tenho certeza que isso tem a ver e que isso faz sentido, de alguma forma. Se ela é uma pessoa que ela tem alguém, assim, pra fazer é, as coisas complementares, sabe? As coisas do cotidiano, lavar louça, lavar roupa, ou sei lá, se ela gasta o menos tempo possível com isso, ela tem mais tempo livre, ela tem mais memória disponível pra para trabalhar, estudar, sabe? E para se desenvolver no seu trabalho, para automatizar alguma parada do trampo, para mostrar pro chefe e para ascender, sabe? É isso, cara. É isso.
quanto mais disponibilidade e energia você tiver para isso, e você não deixar essa sua energia ser sugada por essas tarefas complementares, mais você vai ser bem sucedido, cara. E isso tá totalmente ligado uma coisa com a outra, velho. Isso faz muito sentido. E aí, cara, ou seja, se você quer ser bem sucedido, comece arrumando as suas coisas complementares. Comece não é automatizando, é tipo otimizando a sua rotina, né, o seu cotidiano, entendeu? Para que se torne mais leve o seu momento de trabalhar e estudar, sabe? Para que você fique com a cabeça mais limpa para fazer isso, né? E é isso, cara. Porra, imagina aqui no Brasil se as pessoas têm gestão assim mental ou de gestão pessoal para fazer isso. Não tem, cara. É tudo aos trancos e barrancos, cara. E aí por isso que tudo tá uma merda. E por isso que o Brasil é uma bosta, cara. Com certeza, cara. Isso faz sentido, velho. Faz sentido. Porque veio vários portugueses aqui, enfiaram o pau nas índias aqui e saíram fora, cara. Nem pra ensinar, sabe? Sei lá, nem pra dar umas dicas, cara, do que fazer, sabe? Nem pra ficar um pouco mais aqui e falar, não, não, é assim que se faz, pá, cara. Não, tá fazendo errado. Faz isso daqui é o melhor jeito sei lá, organizar sua plantação, sabe? Até descambar em hoje, cara. Eu tenho certeza, cara, que tudo isso aconteceu lá atrás e acontece até hoje, cara, né? Enfim, velho. Enfim, é isso. Ah, eu comecei a falar aqui, cara, sabe? Tava com a voz de boa. Mas quando você começa a falar muito, assim, sem tomar água, começa pelo menos comigo, a dar uma dorzinha, assim, dar uma coceira, assim, em cima, assim, um pouco pra trás do céu da boca, cara. Que ruim, cara. Vou ter que tomar mais água, velho. Me dá licença que eu vou tomar mais um gole aqui. E olha, cara, até pra um dia sem inspiração alguma, eu falei bastante. Agora, outro assunto que eu me lembrei, cara. Tô conversando com umas gurias aí, com umas gurias, provindas de aplicativo, né, de namoro. E, porra, velho, tem algumas que, assim, eu desenvolvi a conversa a certo ponto que. Deixa eu explicar primeiramente o meu processo, né? Eu tenho que desenvolver uma conversa, né, por texto, né, por mensagem. E aí, se a conversa vai bem, eu chega um determinado momento que eu tento ligar pra pessoa, né, pra falar com ela, né, por voz. Por quê? Porque eu tive algumas experiências passadas, assim, com pessoas que você vai conhecer na internet, assim, você vai trombar elas presencialmente. E aí a pessoa não é nada daquilo que ela fala, que tá nas mensagens, sabe? Tipo, não em questão de aparência, mas em. Às vezes também aparência. Mas assim, em questão de fluidez, assim, de diálogo, sabe? Às vezes, porra, velho, já pensou você sair do ABC aqui, ou sei lá, imagina você do interior, você vai pro centro de São Paulo pra ver uma pessoa que vocês só se conversarem assim por mensagem, e aí você vai conversar com ela presencialmente, aí ela não abre a boca, cara. Aí ela não consegue falar, juntar duas ideias, sabe, em uma frase, ou sei lá, você tá falando, ela não pergunta nada de você, ou ela só quer falar dela. Cara, sabe, pô, pessoas entediantes de se conversar. E eu, antes, há um tempo atrás, eu saí com umas pessoas assim. E eu falei assim: não, cara, eu vou desenvolver um método pra eu conseguir burlar isso, pra eu conseguir driblar isso e só sair de casa pra conhecer alguém quando realmente eu achar que isso faz sentido, eu acho que achar que isso vale a pena. Aí eu falei assim: bom, eu vou começar por mensagem de texto, né? Conversando com as pessoas, com as minas. E depois eu desenvolvo a conversa a certo ponto que aí a gente se liga, né? Aí por ligação mesmo, sabe? Não por voz, não precisa ser vídeo, né? Porque aí também é muito intrusivo, né? E aí a gente conversa por voz, né? Pra ver se a gente tem um diálogo bom, né? Se as ideias batem, se a fluidez, se a pessoa sabe conversar, né? Porra. Basicamente é isso. A pessoa sabe conversar, sabe perguntar, sabe responder. E aí, se bater, aí sim eu vou marcar um encontro, cara. Porque, sério, velho, não tô afim de gastar tempo nem dinheiro com uma coisa que se você
sabe que pode ser ruim, antes de ir você, sabe, você ainda prefere ir, sabe, no escuro. Eu não quero, cara, eu não. Eu prefiro minimizar muito as chances de erro, sabe? Eu sou desse tipo de pessoa. Eu tento aprender com meus erros, entendeu? Então, desenvolvi esse método. E, cara, assim, acho que tem umas duas pessoas assim que chegaram nesse nível assim atualmente pra eu ligar pra elas, né? E toparam inclusive. Tem gente que não topa e já era, cara. Bloqueio na hora. Quero que se foda, cara. É, ou é do meu jeito ou... Nossa, daí ficou muito barraqueiro, né, cara? Ou é do meu jeito ou não vai ser de jeito nenhum. Não, tô brincando. Mas aí também, se não topar, eu também não eu não tenho tempo a perder, cara. Tenho 28 anos. Vou fazer 28 anos. E, cara, quero coisas sérias, assim. Quero coisas profundas, coisas. Conhecer pessoas, sabe, que tem a ver comigo. Se não tem a ver comigo, cara, tchau, cara. Não faz sentido. E eu não tenho tempo a perder. Não tenho tempo a perder, cara. Então, tudo isso pra falar que pô, cara, eu tô com preguiça, velho, de ligar agora com essas pessoas, sabe? Essa preguiça vem muito dos afazeres que eu tenho, que eu fico postergando, né? Estudar as coisas do trabalho, sabe? Melhorar a saúde, enfim, cara, enfim, tudo vira uma bola de neve, cara, parece. Cara, são pouco, o tempo é escasso no final de semana, sabe? E na semana é corrido. Então, cara, é muita coisa a se resolver e pouco tempo, velho. Mas juntamente com isso eu saio de férias dia 22 de dezembro e volto dia 6. Minha empresa vai ter férias coletivas, cara. E eu fiquei muito feliz quando eu soube disso, velho. Fiquei muito feliz, velho. Férias é tudo de bom, cara. Férias é tudo de bom. Apesar que nessas férias, cara, sei lá, eu não sei se eu tô botando muita se eu tô botando muita responsabilidade sobre meus ombros, mas na minha cabeça, cara, eu ainda sou um fracassado, ainda sou um fracasso como pessoa. É, sabe? Não tão fracassado porque, sei lá, eu não uso droga e também não tive um filho e não me divorciei, mas, sabe, eu não tenho um brilho ainda profissional, nem financeiro, nem nos relacionamentos, né? Então, cara, na minha cabeça eu preciso fazer mais, assim, sabe? Sobrou menos tempo, eu gastei muito tempo já em ócio, sabe? Ou em escolhas erradas. Então eu preciso recuperar esse tempo perdido como? Produzindo mais, sabe? Produzindo mais do que uma pessoa que é da minha idade e que não vislumbra tanto quanto eu vislumbro, sabe? Eu sei que eu tenho potencial, eu sei que eu sou. Que eu, sei lá, tenho minhas qualidades, 1 milhão de defeitos, mas tenho minhas qualidades cara, eu tento trabalhar em dobro, sabe? Tento me empenhar com afinco, sabe? Nas coisas que eu me proponho a fazer em dobro quando eu tenho tempo livre. Então, nessas férias, cara, além de cuidar da mente, do corpo, vou estudar ao máximo as coisas do meu trabalho, sabe? Pra voltar das férias craque, sabe? Conhecendo todos os processos, né? Inclusive eu falei do meu trabalho, mas não falei o mais importante. Vai sair uma pessoa da minha equipe e aí eu vou ter que assumir não a função dela, né, mas as atividades, sabe? Ou seja, eu não vou subir de cargo, mas eu vou ter que absorver algumas atividades que ela faz, né? As pessoas, sei lá, minha chefe optou por não me subir para o cargo dela, porque faz pouco tempo que eu cheguei lá, eu não tenho nem 3 meses de empresa, né? Então, tipo, eles vão contratar outra pessoa do nível dela. Mas até isso acontecer, cara, eu juntamente com a jovem aprendiz que tá lá e também com outra analista lá, que é sênior, nós vamos ter que dar as mãos cara, e vão ter que fazer mágica, cara, porque é muita coisa a se fazer. Enfim, tinha esquecido de citar esse detalhe, mas faz todo o sentido. Ele explica muita coisa, né? Explica o porquê dessa correria de eu precisar aprender as coisas e trabalhar em dobro, entendeu? Eu precisava citá-lo, só que eu tinha esquecido.
E agora voltando às férias. E, cara, as férias vão ser boas, mas serão produtivas, cara. Serão produtivas. Eu não vou. E vão passar voando, eu tenho certeza. Quando você é produtivo, quando você acorda cedo pra fazer as coisas, pra estudar, pra trabalhar, pra cuidar do corpo, você vê o tempo passa que você nem vê, bicho. Então, assim, eu tô com uma ilusão que as férias que as férias cheguem logo, mas é só pra, tipo, não precisar me relacionar com as pessoas do trabalho de segunda a sexta. Mas eu, individualmente, vou continuar produzindo, cara, sabe? Vou continuar estudando, trabalhando, enfim, pro meu próprio desenvolvimento, né? E outra coisa, não sei se eu citei já em algum podcast, eu tô tentando vender roupas online, né? Vender roupas infantis online por meio de marketplaces, né? Plataformas, tipo com Shopee, Mercado Livre, enfim. Tô nessa daí junto com a minha família, cara. E por quê? Porque, cara, eu não quero ser um porra de um CLT fudido, tá, sabe? Que ganha pouco. Eu quero empreender, eu quero vender as coisas, sei lá, eu quero me achar no mundo dos negócios, ter um negócio de sucesso. E essa foi a forma que eu escolhi pra começar, né? Não tenho um sonho assim de alguma coisa, pô, você quer, mas você quer vender o quê? Cara, o que eu tô tentando vender agora é roupa infantil por acreditar que é um negócio bom, sabe? Mas não é nenhum sonho, sabe? É uma coisa mais que eu enxergo como algo que eu possa ter uma boa margem de lucro mesmo e que é uma coisa que não estraga, não tem validade, né? Roupas, né? Então é justamente por isso. E essa foi a forma que eu escolhi para entrar nesse mundo do business aí, de negócio, né? E enfim, cara, eu tenho. Sabe? Deixa eu tomar água aqui, cara, que tá doendo minha garganta. Que bosta, cara. Tô começando a ficar irritado, velho. Escutou esse gargarejo? Ah! Então, é o seguinte, tenho conta na Shopee, no Mercado Livre, já fotografei os produtos, né, que a gente comprou. Fui lá com a minha mãe no Brás comprar roupa infantil. Já conseguimos vender, acho que se eu não me engano, cara, vendemos por volta de 20 peças já na Shopee. Mas sabe, não tem lucro, entendeu? Porque a gente é cabaço, a gente não sabe vender. Compramos coisa errada, sabe? Porque o que acontece? A gente chegou lá sabe, achamos uma loja assim de que a gente minimamente achou arrumadinha assim e compramos lá mesmo, sabe? Tipo uns conjuntos de roupa infantil. Só que a gente não se atentou, a gente não sabia, não. Tudo bem, né? A gente também não tinha experiência, né? Que para você vender nesses marketplaces aí, você precisa colocar. Você precisa ter variedade, porra. Você precisa. Sabe, você tem um conjunto lá, você não pode ter só aquele conjunto tamanho M ou tamanho G. Você precisa ter, cara, você precisa ter vários tamanhos. E, sabe, o mesmo conjunto, se por exemplo, vamos supor que seja um conjunto vermelho. Você precisa ter o mesmo conjunto vermelho, por exemplo, com a mesma estampa, só que um amarelo e um azul. E você precisa ter tamanhos diferentes, cara. Né? Isso é óbvio, isso é óbvio. Mas não, a gente chegou lá e comprou. A gente só tem peças praticamente únicas, sabe? De tamanhos únicos. Então as pessoas vêm e mandam mensagem e falam, tem esse? Aí eu falo, não tem, cara, não tem esse tamanho. Tem só esse tamanho, velho. E aí são várias mensagens e poucas vendas, velho. Porque dificilmente a pessoa vai entrar em contato e vai comprar ou vai ter o que ela quer, sabe? Vai ter exatamente o tamanho que ela quer, né? Se você tem tamanhos diferenciados e variações, né? variações de variações de variadas, você consegue atender mais público, né? Atender as pessoas que ficam te mandando mensagem, né? Só pra tirar dúvida. Então é isso, cara. Preciso reformular esse negócio aí, além de aí que tá o pulo do gato também, é uma coisa que vai me demandar bastante tempo. Como, assim, cara, para explicar isso eu preciso explicar o contexto familiar também. Um dos motivos, além de eu querer ser bem sucedido, é,
o outro motivo para eu querer ter um business, um negócio de sucesso, é pra, cara, ajudar minha família, assim, sabe? Como núcleo familiar mesmo. Porque o meu pai, ele, enfim, meu pai é aposentado, ele trabalhou na indústria, cara, conseguiu sair assim com uma grana boa, assim, mas é aquilo, cara. Ele trabalhou em chão de fábrica, ele ganhou uma grana assim para sustentar a família e pra gente se manter assim num nível razoavelmente confortável. Mas, cara, não pode abusar porque o dinheiro assim da aposentadoria e do que ele ganhou lá de pacote lá quando mandaram ele embora. Cara, qualquer descuido, qualquer coisa que aconteça, acaba rápido isso, cara. Não é nada extraordinário, né? Então, meio que eu jogo um pouco dessa responsa pro meu lado também, entendeu? E depois que meu pai terminou de trabalhar, cara, na verdade que ele se aposentou, né, que mandaram ele embora. Cara, ele não faz muita coisa. O negócio dele é assistir vídeo de pesca sabe, assistir documentário e futebol, cara. É isso. E a minha mãe, por outro lado, ela ainda trabalha, assim, num subemprego, assim, digamos. Mas, sim, ela ganha pouco, mas ajuda também nas despesas familiares, né, como família. Mas só que ela se irrita muito assim com meu pai. O meu pai, ele tá. Ela passa assim cara, o sofá quase afundando, sabe? De tanto que meu pai fica assistindo o jogo, assistindo besteira. E aí, às vezes, ela vem reclamar pra mim, cara. Ela fala, porra, cara, pô, seu pai não faz nada, ele precisa de alguma atividade e tal. Cara, sei lá. Aí, de tanto que eu ouvi isso também, eu pensei assim, pô, cara, se eu tenho um negócio assim, eles vão poder entrar juntos, eu vou poder dar uma movimentada assim no meu núcleo familiar, assim, na minha família, eu vou conseguir motivar eles, vou conseguir fazer com que meu pai e minha mãe entrem nisso juntos também, vou dar funções para eles fazerem, sei lá, seja emitir uma nota fiscal, seja é, ajudar no estoque, organizar roupa, colocar no saquinho plástico, sabe? Levar até o correio para fazer entrega. E, cara, isso aconteceu nas 20 vezes que eu consegui vender. Só que é uma coisa muito pouco otimizada e automatizada. É, Por diversas razões, cara. Porque eu tô imprimindo nota fiscal de um jeito meio genérico, assim, na plataforma do Sebrae. E aí tenho que explicar pra eles como é que faz isso tudo. Eles não têm muita intimidade, assim, com tecnologia. E toda vez que eu tô longe de casa, assim, porque o estoque fica lá em casa, né? E eu tô num apartamento. Em outra cidade, né? Eu tenho que ligar pra eles e falar, ó, é assim que imprime nota fiscal, vamos lá. Aí eu faço por vídeo junto com eles e demora pra imprimir, sabe? E é sempre o mesmo processo, cara. Ou seja, eu preciso criar vários manuais assim de como fazer os processos da loja, de emissão de nota fiscal, de cadastro de produtos, de venda mesmo, como responder clientes, sabe? E passar tudo pra eles, cara. E passar tudo pra eles e ir treinando eles. E eu tenho poucos dias pra isso. Mas é uma coisa que eu também quero fazer nessas férias. Enfim, é isso. Ó, objetivos para essas férias: estudar coisas do trabalho e desenvolver meu negócio aí. Meu negócio aí de vendas online. É isso, cara. Resumidamente é isso. É, E fazer uns manuaizinhos para eles se desenvolverem assim nesse meio, sabe? Para que eles tenham mais traquejo, assim, que eles tenham mais intimidade com mecanismos online, assim, de venda, de tecnologia. É isso, cara. E que mais, cara? Que mais? Nossa, pra quem achou que, pra quem tá desmotivado, cara, eu já falei bastante, viu, velho? Porque, inclusive, eu fui me empolgando, eu mudei até a entonação de voz, cara. Agora eu quero voltar, quero voltar à normalidade agora. Mas não é possível, que eu já tô empolgado, né? É... Pô, sei lá, velho, agora o que falar, mano. Acho que já foi tudo. Já foi tudo. É... E eu tô ansioso, cara, pra que chegue essas férias logo. Preciso cuidar também, só pra finalizar também, vou falar só pra finalizar. Preciso cuidar também da minha cabeça, né, da minha mente. Amanhã tem psicólogo, cara. Tem psicólogo depois de muito tempo.
Depois de muito tempo, cara, eu consegui marcar. Consegui marcar não, é porque eu já conseguiria antes, né? Mas eu decidi marcar um psicólogo, né? Pra falar sobre os assuntos do trabalho que sei lá. Eu poderia falar hoje, mas acho que já falei bastante, né? Já passou de 1 hora de podcast. Então, eu acho que eu vou encerrar por aqui, cara. Minha garganta já tá doendo. Eu vou ter que editar isso aqui, colocar uns memes engraçados lá. E aí, vocês gostaram, pô? Fala aí nos comentários aí se vocês gostaram da edição, pô. Eu acho que eu gostei daquele jeito lá, cara. Né? Só o áudio e aí coloco umas coisas que eu achei engraçadas, assim, que eu acho umas imagens engraçadas aí no vídeo aí pra quem quer olhar. Pra quem quer. O ideal é só ouvir, né, cara? Porque podcast foi feito pra ouvir, não tem nada a ver com áudio ou com vídeo, né? Acho que é isso, cara. Ficou meio sem sentido esse final aqui, né? Mas eu acredito que eu falei tudo que eu queria. Eu só não falo mais porque eu tenho coisa pra fazer. Eu tenho que estudar os assuntos do trabalho agora, cara. E senão meu domingo vai acabar e aí eu não fiz isso. Então minha sessão de autoterapia já foi feita por meio deste podcast. A todo mundo que ouviu, um abraço e um beijo aí. E até mais, cara. Se você gostou disso daqui, compartilha aí com seus amigos aí que você acha que vão gostar. Entre em contato comigo aí por mensagem. Tamo junto, um abração aí. Bom domingo a todos. Beijo.